Você certamente já ouviu falar muito de direita e esquerda nesses debates e talvez você nem saiba direito o que isso significa. Então, só para contextualizar rapidamente, a esquerda basicamente defende que o poder deve ficar mais nas mãos do Estado e do coletivo e menos no indivíduo, enquanto a direita defende que o poder deve ficar mais na mão do indivíduo e menos na mão do Estado e do coletivo. E o tal do Estado, ou coletivo, são representados pelos políticos. Então, na prática, isso significa que o cara de esquerda prefere deixar a administração do país mais nas mãos dos políticos e o cara de direita prefere que os políticos interfiram menos e deixem cada um administrar do seu jeito. Mas por que o pessoal da esquerda quer dar mais poder para os políticos? Porque assim o país vai ter mais serviços públicos como hospitais, escolas, faculdades e por aí vai. Mesmo quem não tem um único real na carteira vai poder estudar nessa escola e ser atendido nesse hospital. Poxa, mas isso não é ótimo? Por que o pessoal da direita é contra isso? Bom, porque eles acreditam que, na verdade, esses serviços não são de graça como parecem, já que todos são obrigados a pagar os impostos que cobrem as despesas desses serviços. O que significa que, na verdade, você está pagando até mesmo por serviços que você sequer utiliza. E eles também acreditam que o governo não administra tão bem o seu dinheiro e que o serviço que eles oferecem é de baixa qualidade. E eu estudava psicologia na época, eu estava tentando entender, poxa, o que será que tem? Será que tem alguma coisa subjacente nas sociedades que torna algumas mais ricas e algumas mais pobres? E eu descobri que é só a liberdade econômica mesmo. Se você deixa a sociedade livre para produzir e para resolver os seus problemas, eles se enriquecem. E se você tenta atrapalhar esse processo, elas empobrecem muito rapidamente. Tomamos, por exemplo, Hong Kong. No início da década de 50, parecia confirmar as previsões pessimistas feitas no final do século XX, que afirmavam que se tratava de um local não próspero e inadequado para o comércio. Quando o Sir John James, fiel discípulo de Adam Smith e economista da Escola de Manchester, definiu que Hong Kong deveria adotar os princípios do capitalismo, se recusando a impor qualquer tipo de tarifa de importação e sempre mantendo os impostos mais baixos possível, que criou as condições para o acelerado crescimento econômico vivenciado por Hong Kong. Entre 1961 e 2012, o PIB real per capita de Hong Kong cresceu 900% em apenas algumas décadas, deixando de ser uma favela a céu aberto e se tornando a economia mais livre do mundo. A sua população ganha 2,64 vezes mais do que a média mundial, tendo duplicado esse índice nos últimos 15 anos. As pessoas não fogem de Hong Kong, elas correm para Hong Kong. Ao final da Segunda Guerra Mundial, a população era de 750 mil pessoas, e hoje é quase 10 vezes maior, tendo 7,1 milhões de habitantes, com a segunda maior expectativa de vida do planeta. A mesma coisa ocorre com Singapura, que em 1965 era um país pobre e atrasado, com uma renda equivalente à da Angola, que se tornou o segundo país economicamente mais livre do mundo.
Singapura fez para conseguir essa grande virada? Estabeleceu uma moeda forte e estável, sem interferência política, que foi a moeda que menos perdeu poder de compra no mundo de 1982 a 2005. Negou ajuda em empréstimos estrangeiros. Fez um notável esforço de criar empresas privadas de excelência e competitivas globalmente, por meio da baixa tributação, burocracia quase inexistente e mínima regulação. Tudo isso com tarifas de importação nulas e livre comércio pleno, em um sistema idêntico ao adotado em Hong Kong. Singapura também deu ênfase na proteção à propriedade privada e na segurança pública. O segredo da estratégia era ter um governo pequeno e transparente. O gasto público proporcional ao PIB de Singapura é a metade do americano e 1/3 do sueco. Singapura, embora tenha forte intervencionismo na área privada, compreendeu as regras de não intervir na economia e hoje tem 11% da população composta por milionários. Mas a palavra desigual tem outro significado no país que é conhecido por ter abolido a pobreza. De todas as experiências e estudos disponíveis, há uma conclusão difícil de ser negada. Por todo o mundo, vemos uma forte relação entre a liberdade econômica e a qualidade de vida da população. Pessoas nos países mais livres ganham em média 8 vezes mais que pessoas nos países menos livres. Os pobres ganham 10 vezes mais. A população nos países mais livres é mais feliz. Possuem seus direitos civis mais bem protegidos. Em média, vivem 20 anos a mais. Os países mais livres também possuem menos corrupção, menor mortalidade infantil, menos trabalho infantil e menos desemprego. É inegável que, para nos preocuparmos com a melhoria de vida das pessoas, temos que nos preocupar com a liberdade econômica. O que liberdade econômica significa? Significa que a propriedade está protegida por leis imparciais, que você é livre para fazer o comércio com os outros pelo que você quer e precisa, sem intervenção do Estado. Que seu dinheiro mantém seu valor porque a moeda de seu país é estável, e não sofre interferência política, e que o governo se mantém reduzido e sem interferir no funcionamento da economia. Em constante crescimento nos últimos 30 anos e com alta do PIB prevista para 4% em 2018, o Chile tem a economia que mais se destaca na América do Sul. O modelo liberal, com medidas de austeridade fiscal adotado pelos chilenos, serve de inspiração para a equipe econômica do governo Bolsonaro. A reportagem é dos enviados especiais a Santiago, Thiago Nolasco e Sérgio Oliveira. O ritmo daqui é mesmo diferente do resto da América do Sul. A economia do Chile é a de melhor desempenho no continente. Este é o maior período de expansão da economia chilena. São 3 décadas de ritmo assim, constante. Apenas nos anos de 1998 e 2008, com as crises da Ásia e internacional, houve uma parada com retração da economia. Nos outros anos, o PIB voltou a acelerar e deve fechar 2018 com 4% de crescimento. Os dados são do Banco Central, que por aqui já é independente desde o fim dos anos 1980. No Brasil, isso está nos planos do próximo governo. O desemprego gira em torno de 7%, índice consideravelmente menor do que no Brasil. O índice de desenvolvimento humano do país é o mais alto da região. O Chile está na 44ª posição mundial, à frente de Hungria, Rússia e bem distante de nós. Números de um país que também vê despencar a taxa de criminalidade, a mais baixa da América do Sul.
acostumado a se preocupar com os pobres ou os economicamente vulneráveis, o que está certo. Mas existe uma outra população no país, super importante para o país, que é uma população maltratada, eu diria são os desgraçados, que são os pequenos e médios empresários. É o seguinte, se você resolver abrir uma empresa, você já vai ser acharcado em toda a burocracia que você vai ter que pôr em andamento. Você vai ter que contratar contador, você vai ter que contratar advogado, que vão lhe prestar um serviço e te ajudar, porque sozinho você não vai conseguir fazer isso. E até aí tudo bem, porque eles estão te prestando um serviço. Agora, você vai pagar impostos os mais variados e loucos, porque a tributação no país é feita para acabar com você. E eles vão arrecadar, mas na outra ponta, eles, como a gente sabe no Brasil, o Estado não dá nada de volta. Então, ainda tem, além dos impostos, digamos, todos os 150 impostos e siglas absurdas que, se você quiser trabalhar, você tem que ter alguém que cuide disso, porque senão você não dá conta. Além disso, tem todos os encargos sociais, as tais leis trabalhistas, que todo mundo acha uma coisa linda, mas para o empresário pequeno e médio, esses encargos sociais que fazem com que o empregado custe, às vezes, o dobro para quem paga, isso na realidade torna o emprego muito caro. Portanto, ao invés de empregar 2 pessoas, ele vai empregar meia ou uma só, porque o governo vai engolir todo o resto do dinheiro. Esses encargos se transformam muitas vezes numa situação em que você vai demitir uma pessoa, um mau funcionário, você tem que pagar uma multa de 40%. Onde já se viu multa para você demitir um funcionário que você acha que não deve mais trabalhar? Quer dizer, você não está cometendo nenhuma infração, nenhum crime, mas é aí que está. No Brasil, só dá emprego quem é ingênuo. No Brasil, só dá emprego, e porque precisa dar emprego, alguém que pode ou arcar com todo esse esquema enlouquecido de arrancar dinheiro do pequeno e médio empresário, ou ele dá emprego porque na realidade ele é mal informado. Se você virar isso do outro lado, é claro que eu estou fazendo uma ironia, porque é necessário dar emprego, porque isso é que gira a economia e faz com que as pessoas que não têm nem pequenas e médias empresas ou grandes, mas as grandes elas não são assunto aqui, precisem viver os empregados. Então, no final das contas, o que no Brasil ninguém presta atenção é que esse sistema que arrebenta com o pequeno e médio empresário, com encargos, cargos sociais, burocracia, ele gasta uma grana com imposto, ele gasta uma grana com encargos sociais, ele gasta uma grana com contador e advogado, e além de tudo isso, ele tem que ser capaz de manter a empresa girando e ainda ter lucro para sobreviver com o negócio dele. E o que a gente não percebe no Brasil é que isso daí sangra a economia. Infelizmente aqui a gente ainda tem uma mentalidade desgraçadamente atrasada que acha que a pessoa que abre uma empresa, que é na realidade uma pessoa corajosa, que vai jogar dinheiro e investimento pessoal e material na sociedade, que vai dar emprego, que vai fazer com que outras pessoas consigam viver. Aqui no Brasil a gente continua achando que essa pessoa, ela não presta, ela quer ganhar dinheiro. Quem não quer? Você não quer ganhar dinheiro? Então, infelizmente, isso é um dos marcos do atraso mental e social do Brasil. Aqui, ao invés da gente entender que a sobrevivência vem do trabalho, do esforço e do mercado, aqui a gente ainda acha que o Estado é que é o seu amigo. O Estado, meu irmão, nunca é seu amigo. Ele só lembra de você para tirar dinheiro de você. É muito mais seu amigo aquele pequeno e médio empresário que dá emprego para você, que paga seu salário em dia, ou seja, aquele que torna a sua vida possível. Se o Brasil tivesse um emprego mais barato, o mercado de trabalho seria infinitamente maior. Portanto, eu lamento dizer para você que justiça social é um mercado rico que tem muito emprego. Justiça social não é um Estado paquidérmico que arranca dinheiro das pessoas e torna um empregado muito mais caro do que ele precisava ser. Eu acho assim, um argumento que eu sempre fico me perguntando é o seguinte: as pessoas falam que leis trabalhistas protegem o trabalhador.
Agora é interessante porque você não vê trabalhadores americanos tentando entrar no Brasil ilegalmente para ser protegido pelas leis de trabalho aqui. E você vê um monte de trabalhador brasileiro querendo entrar nos Estados Unidos legalmente ou ilegalmente para um país onde você tem quase zero de proteção trabalhista, o que significa que você tem um mercado de trabalho ativo, o que significa que é barato dar emprego. Você sai de um lugar e arruma emprego em outro lugar. Então eu acho essa discussão uma discussão, não é que eu acho ela evidente, não é que eu não acho que exista sofrimento num processo como esse, não é que eu acho que de repente você acorda no dia seguinte com uma economia em que você tem mais opção de emprego, mas eu sempre me pergunto, afinal de contas, por que os americanos não fogem para se empregar em países que têm leis trabalhistas? E esses países que têm leis trabalhistas, as pessoas fogem para os Estados Unidos, para um lugar onde não tem leis trabalhistas dessa forma. Aqui no Reino Unido, a legislação trabalhista é muito mais flexível do que no Brasil. Carteira de trabalho não existe. As jornadas não são regulamentadas, mas sim discutidas diretamente entre patrão e empregado. Uma pessoa pode ser contratada para executar um serviço por 2 horas num dia, 3 horas no outro, 5 horas no dia seguinte. Não importa, no final da semana ela vai receber exatamente pelas horas que trabalhou. Tudo é colocado num contrato de trabalho. E depois, se houver alguma mudança, como por exemplo o aumento de salário, basta oficializar com um e-mail de confirmação. Tudo isso simplifica a relação profissional e faz com que as demissões normalmente sejam amigáveis. Segundo a advogada brasileira, no geral o trabalhador inglês não recorre à justiça e mesmo que resolva processar o ex-patrão, dificilmente vai encontrar um advogado disposto a assumir o caso se não tiver provas convincentes de que foi lesado. Se esse direito não está sendo violado, não existe, nós não podemos levar o caso adiante, porque nós poderemos ser repreendidos pelo nosso conselho de advogados, aqui nossa ordem dos advogados, e até o juiz pode nos denunciar dizendo que nós estamos conduzindo um caso que é inexistente. After winning independence in 1966, Botswana policymakers did something rare in Africa. They embraced democracy, free markets, and the rule of law. The Daily Signal got a first-hand look at the country's development to better understand why it is now one of the top-ranked countries on the African continent in the Heritage Foundation's annual Index of Economic Freedom. With the very first leadership of Botswana, they started out as people who respected individual liberties. They looked at what was existing and they built upon that, and expanded, individual liberties and allowed people to do their own thing without unnecessary encumbrances to the spirit of enterprise. Economic freedom is very important for economic development for a simple reason that to measure the success of any country, you measure the success of its private sector development, as simply as that. The measure of success of any development should be measured on the individuals, the people that live in that country. When the country won independence in 1966, it was the third poorest nation in the world. In the decades that followed, Botswana became the world's fastest growing economy. There is no longer room for debate in terms of which economic policies, economic system delivers. They will see the correlation between economic freedom and high economic growth rate and improvements in the socio-economic conditions of people. The private sector and the government sit together to look at what would work for business in this country. We have the lowest tax for businesses, corporate tax, as well as individual tax. We have very good property rights that are observed by the country and everybody else. If you came into Botswana and bought a property, it is your property, and this makes Botswana one of the most coveted countries in Africa. O capitalismo já se mostrou o melhor sistema para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Se você olhar o gráfico de extrema pobreza no mundo,
nos últimos 200 anos, saiu de 98%, algo assim, para 7% no mundo, algo assim. Algo nesse nível, perto de 10%. No Brasil, está em 5% a pobreza extrema, e há 30 anos era 20%. Então, isso vai dizer que isso é por causa do programa social? Claro que não. O Brasil passou a adotar mais capitalismo em relação ao que a gente tinha no início da década de 70. Então, no tempo, o que melhor alcança a melhora da prosperidade das pessoas mais pobres é um sistema de propriedade privada e livres trocas, que é o que a gente chama de capitalismo. E para o pobre de hoje, então, nem se fala. Para dar assistência a esse pobre de hoje, um sistema de mercado e voluntário como esse que eu descrevi é o que funciona melhor.